E agora a gente vai colocar aqui, né? O Flamengo encerrou hoje, neste sábado, né, a preparação para o jogo contra o Vasco. Lembrando mais uma vez que a partida pro Flamengo vale título, né? O Vasco aí precisa desesperadamente vencer para continuar com chance de ir para a semifinal. Se perder amanhã para o Flamengo e o Botafogo vencer, vai ficar numa situação extremamente complicada, né? E aí seria mais um ano fora aí das fases decisivas do Campeonato Carioca. Produção, joga aí na tela a provável escalação, né? A gente tem novidades aí que o Vitor Pereira pode fixar o Thiago Maia como terceiro zagueiro no jogo contra o Vasco. Seria ele voltando a atuar, ele atuou mais ou menos assim contra o Emelec, né? Então amanhã a provável escalação do Flamengo para encarar o Vasco. A provável escalação: Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Thiago Maia, Vidal, Gerson, que retorna depois de lesão, né? Já foi à disposição no banco no jogo contra o Emelec. Gerson tá barrigudo nessa foto, né? Eu acho que é a camisa, né? A paradinha da camisa ali que saiu assim. Depois nós temos ali jogando de ala, né? O Ayrton Lucas na esquerda e o Varela na direita. Mais à frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gabigol. O Pedro não vai para jogo, já foi cortado da partida, todo mundo sabe, está sentindo, né? Durante a semana ele acabou não treinando durante 2 dias seguidos, então dificilmente ele iria para esse jogo. Petit, Thiago Maia de zagueiro atuando pela esquerda. Ele jogou assim na última partida. Agora, eu acho que a gente tem que levar em consideração o comportamento do Emelec. Não quero tirar o mérito do comportamento do Del Valle. Perdão, do Del Valle. Porque o Del Valle veio para não jogar, gente. Tinha horas que o Flamengo dava espaços, né? Os caras roubavam a bola no ataque do Flamengo e eles tocavam pro lado. Simplesmente pro lado. Quando eles foram tentar oferecer algum perigo pro Flamengo, sei lá, foi uns 40 minutos no primeiro tempo. O Santos pouco trabalhou durante o tempo normal naquela partida. Então, assim, o Thiago Maia, que tá todo mundo assim, tem que contratar um volante, o cara não serve para ser volante, marcador, mas agora o cara serve para jogar de zagueiro? Como é que você vê isso aí, Petit? Túlio, é complicado, porque o Flamengo, nós torcedores, a gente acredita numa forma do Flamengo de jogar, pelo menos eu acredito que o time do Flamengo, desde o JJ, não tinham mudanças drásticas para fazer. É colocar um molhozinho, melhorar com uma coisinha ou outra, que você coloca esse time para ganhar títulos. É um time acostumado a ganhar títulos. Essas mudanças, Túlio, é que satura o torcedor caso ela não dê certo, tá? Se o técnico pega, bate no peito aqui e fala, é comigo, legal. Só que tem que dar certo. Que se o Flamengo amanhã, Deus me livre e guarde, bater aqui 3 vezes na madeira, perde pro Vasco, né? Com o Thiago Maia jogando nessa posição, Túlio, o Vitor Pereira traz para ele, né, uma pressão ainda maior. Até porque a gente tem uma passagem recente aqui do Paulo Souza, onde ele fez algumas mudanças, né, que o torcedor não gostou, os jogadores acabam fazendo... Jogando com 3 zagueiros. É isso. Aí o jogador também aceita, para não falar que é rebelde, o jogador acaba aceitando. Aí, nesse tipo de coisa aí, o que acontece? O técnico tem que convencer o jogador que ele está certo. Flamengo amanhã, mesmo com a falta de tempo, Flamengo amanhã tem que fazer uma grande partida. Porque se não fizer uma grande partida, né, com essa formação, e a gente é o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão da Libertadores, jogando aquele feijãozinho com arroz
que o Flamengo sabe fazer bem. Então, na minha opinião, fica muito complicado, Túlio. Espero que dê certo, acredito que dê certo, se ele conseguir trazer para o Flamengo uma filosofia nova, que os jogadores não estão acostumados, o torcedor também não está, mas que dê certo, show de bola. Mas se der errado, vai ser uma pressão tripla em cima do nosso técnico Vitor Pereira. Ô Nazário, essas opções aí, essas mudanças, o Petit colocou muito bem. Eu lembro que havia até por parte do torcedor também, isso logo quando Jesus saiu e aí chegou o Domi, os dirigentes chegaram a falar sobre isso, de que se buscasse um treinador muito perto da filosofia que já tinha de jogo e que não fizesse muitas alterações, né? E aí a gente teve o Domi, que desde o início começou a fazer algumas alterações, algumas mais sutis, e a gente viu o resultado. Paulo Souza, a mesma coisa no passado, e me parece até que eu estou vendo uma reprise do Vale a Pena Ver de Novo de uma novela que eu já assisti, né? O cara pega ali, pegou o Felipe Luiz, colocou de zagueiro, Everton Ribeiro, o Paulo Souza jogou para ter que jogar no lado direito, não sei o quê, simplesmente porque ele cismava que o cara tinha que fazer aquilo ali, porque não tinha uma justificativa plausível para um cara que rendeu a carreira inteira jogando pelo lado direito e o cara jogar ele simplesmente pro lado esquerdo, porque ele quer, né? O cara ficava ali desconfortável. E agora a gente vê a mesma coisa acontecer com o Vitor Pereira. Não estou dizendo que ninguém esteja desconfortável. O Thiago Maia, como colocou muito bem o Petit, às vezes vai chegar ali o cara, você joga de zagueiro? O cara joga. O próprio Arão, várias vezes ele colocava que ele não gostava de jogar de zagueiro, mas ele jogava pro Ceni. Né? O Ceni tinha problemas com o Léo Pereira, problemas que eu falo assim, de não ter confiança. Léo Pereira... E ele pegava e não tinha Rodrigo Caio e colocou o Arão para jogar. O Rodrigo Caio jogou de volante e não gostava de jogar de volante. Também. E até o Arão pedia, porque o pessoal colocava, quando o Arão ia dar entrevista no GC, né? Arão, zagueiro, ele pedia para colocar volante do Flamengo. Agora, mas na estrutura da equipe, o próprio Rogério não fez alterações drásticas. O próprio Dorival, isso eu estou falando dos técnicos que foram campeões, né? O Dorival também. O Dorival tinha uma formação ali no meio de campo diferente, que ele fazia uma espécie de um losango, mas, como o Petit falou, foram questões muito sutis, alterações muito sutis. O cara não inventou de colocar 3 zagueiros, colocar ala. Por exemplo, o Varela, que a gente já viu, está muito constatado que não é um jogador muito agudo, não é aquele lateral que vai subir muito na linha de fundo, como o próprio Mateuzinho, mas ele provavelmente deve colocar amanhã de novo o Varela para jogar por ali. Como é que você vê essa situação? Você acha que essa escalação também, confirmando, seria suficiente para poder vencer o Vasco amanhã? A exemplo do que aconteceu no último jogo, a gente viu um Thiago Maia participando de algumas construções de jogadas, porque ele tem uma saída de bola muito boa, né? Mas muito insistentemente pelo lado esquerdo. Ele trabalhou muito com o Ayrton Lucas, e às vezes o Ayrton Lucas se apresentava, mas tinha espaço. Não me lembro exatamente em que momento, mas mais de uma vez ele estava insistindo pelo lado esquerdo. E esse problema eu acho que tinha que ser consertado, porque, por exemplo, se o Vidal ficar um pouco mais e o Gerson subir para ajudar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, o próprio Thiago Maia pode ajudar um pouquinho com essa primeira bola, saindo ali da primeira linha, né? Mas o fato é que o time do Flamengo tem um DNA. E outro dia eu vi uma postagem do Petit em que ele botava o seguinte: o time não tem que se adaptar a você que tem que se adaptar às características do time. Né? Então você não pode, por exemplo, pegar um Everton Ribeiro e falar, não, você vai jogar de ala. O Varela, vamos fazer o seguinte, eu vou botar você para trabalhar perto do Arrascaeta. Eu vou botar o Vidal na zaga e vou tirar o Davi Luiz e vou botar de volante. Não é assim que funciona. Até porque o técnico tem que trabalhar o potencial do jogador. E não é questão de você mimar o jogador. Por exemplo, se ele conversar com o técnico e falar, olha,
eu gostaria mais de jogar na posição tal, porque eu rendo mais. Olha, em tal time, eu joguei e rendi mais. Pô, vamos fazer uma experiência e coloca o cara para jogar. Mas não pode ser algo da cabeça do cara. Então, por exemplo, qual é o treinamento que o Flamengo tem de longa data em que utiliza o Thiago Maia como terceiro zagueiro? Por que jogar com 3 zagueiros? Ah, não, Nazário, o time não vai jogar recuado, mas o Thiago Maia, além de dar um pouco mais de proteção ali à zaga, para não ficar dependendo muito do Vidal, será que é por conta do seguinte? Eu estou pensando aqui o seguinte, o Gerson vai avançar para ajudar os 2 meias, o Vidal, que vai ficar à frente da zaga, para não ficar no mano a mano, não ficar sozinho, em função da idade, ele está colocando o Thiago Maia para, de repente, ser o segundo homem e ficar na sobra da falha do Vidal. Então, se o Vidal falhar, tem o Thiago Maia. Se o Thiago Maia falhar, aí vem ali a dupla de zagueiro em cima, né? Caindo mais para o lado esquerdo, o Davi Luiz ou, às vezes, o Pablo. Então, a gente não pode... quer dizer, a gente não, né? O senhor técnico, o mister, né? O Vitor Pereira, ele tem que entender que as modificações que ele tem na cabeça, nem sempre ele vai conseguir fazer com esse elenco do Flamengo. E é isso que, às vezes, acaba levando o clube para o buraco. Que, às vezes, o cara chega com uma mega super ideia e o time já tem um DNA pronto. Não é mimo, veja bem, não é mimo. Eu acho que também é aquele detalhe. Não tem vaga certa. Tá jogando melhor, coloca. Não tá, tira. Né? É medalhão, não é, tem título nas costas, não importa. Mas o que a gente tem que entender que, por exemplo, o time do Flamengo ele tem 2 características. Uma, ele não gosta de deixar o adversário com a bola. Outra, ele é um time que gosta de jogar por dentro, porque é a característica do time. Né? Agora, quando você coloca o Cebolinha, quando você daqui para frente começar a contar com o Bruno Henrique, aí a gente vai variar de jogar por dentro e jogar por fora. Até porque o Bruno Henrique tanto joga bem por fora, quanto faz ali também um falso 9, um falso centroavante, flutuando, trocando com o Gabigol. Quantas vezes a gente viu ele trocando com o Gabigol? Ele caindo para a direita, Gabigol vindo para a esquerda, vice-versa. Ele jogando pelo lado de fora, ele jogando por dentro, ele vindo buscar a bola, ele sendo acionado. Então, com isso, você cria uma mobilidade muito maior, mas nós não temos essa peça nesse momento. E não temos quem possa substituir à altura o Bruno Henrique. Mas está voltando. E, se Deus quiser, ele vai chegar na ponta dos cascos. Então, quando você tem um time que não consegue ir na filosofia do técnico, não é que o time seja ruim ou seja mimado, mas o técnico tem que entender que a filosofia que ele quer colocar dentro de campo não dá quando o time tem uma característica própria. Você não pode, por exemplo, pegar um Thiago Maia e falar, meu irmão, agora você vai ficar lá na frente junto com o Gabigol. Não vai dar certo. Não é do cara. Então, quando você muda taticamente algumas posições, o time não rende o que se espera. Aliado ainda à questão do condicionamento físico. Então, esse é o jogo-chave em que eu torço muito para que dê certo e que a gente possa decolar, que a gente não aguenta mais essa indefinição, esse Flamengo sem cara. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!